Janeiro de homens inspiradores. Hoje é dia de falar de Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o dia 6 de 365 dias de um ano de propósito. 2026 é um ano para a gente viver de propósito. Eu quero falar sobre a invenção da lâmpada. Não é nem pela importância que a lâmpada teve, mas pelo contexto que ela foi criada e como isso aconteceu de maneira incrivelmente incrível. Não tem nem como descrever tamanho feito. Thomas Edison nasceu em 1863 e vocês vão ver que dos homens inspiradores que eu estou falando de janeiro, a maioria deles nasceu em meados do século XIX e início do século XX. Foram épocas ali de grandes criações que a humanidade mudou completamente. Então eu já falei para vocês um pouquinho sobre Thomas Edison no meu desafio de 100 dias, porque ele realmente é um homem inspirador. E eu falei um pouquinho dele também assim de relance, se você se lembrar bem, quando Ford começou a sua carreira de trabalho, ele começou na indústria de Thomas Edison. Thomas Edison era um inventor, ele registrou mais de 1093 patentes, ou seja, ele criou muita coisa, porque ele tinha algo para a época muito revolucionário, que é o que hoje a gente chama de laboratório de criação, centro de estudo, startup, pronto. Ele era exatamente isso. Ele criava o tempo todo e ele favorecia outras pessoas que tivessem esse processo criativo interno dentro de si, participassem daquilo ali também. Antes de continuar falando sobre o que eu quero dizer sobre Thomas Edison hoje, eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu chamei janeiro de janeiro inspirador. Inspirador por quê? Porque eu vou estar falando sobre pessoas que enfrentaram dificuldades enormes para conseguir fazer aquilo que fizeram e mesmo assim não desistiram, mesmo assim fizeram do fracasso o seu próprio sucesso. Então eu quero dizer para você que eu estou aqui na intenção de te inspirar e me inspirar também. Ou seja, é para ser um janeiro que a gente olha e fala assim, não há nada que a gente não possa fazer. Eu subi uma hashtag nos meus vídeos, não há limites. E você pode me acompanhar toda vez que você acreditar que algo está te barrando, marca essa hashtag não há limites. Marca o meu canal para a gente continuar junto, sem limites. E eu quero falar que eu quero te inspirar, porque eu não posso fazer nada mais do que isso. Porque às vezes a gente olha assim, se você jogar todo esse meu conteúdo numa inteligência emocional, ela vai dizer assim, você está numa inteligência emocional, numa inteligência artificial, ela vai dizer que é um conteúdo motivacional. Mas não é motivacional, porque motivação, eu preciso te dar um motivo. E eu não estou te dando motivos, eu estou te dando inspiração, porque os motivos só você pode tirar de dentro de você. Ninguém pode te dar um motivo para fazer algo, pode te dar inspiração, e é isso que eu venho fazer aqui. Todos os dias, durante o ano de 2026, eu vou estar aqui motivando, não, inspirando você a fazer o seu melhor, a fazer aquilo que o seu coração queima, arde e você tem realmente vontade de fazer. Então vamos comigo? Vamos nessa? Vamos se inspirar em Thomas Edison? Thomas Edison, eu não sei se eu falei a data certa, talvez eu tenha confundido, nasceu em 1847. E aos 22 anos, ele já trabalhava como operador de telégrafo. Isso fez ele se interessar, ele já era muito interessado sobre isso, era inquieto, não conseguiu frequentar a escola. E ele teve o apoio da mãe dele para isso. Como ele era inquieto demais, era considerado um mau aluno. Mas a inquietude dele não era rebeldia, era apenas algo que queimava dentro dele, que ele não podia ficar olhando as coisas que já existiam. Ele queria orar para aquilo que não existia ainda. E mesmo assim, ele
Não é que ele ficou sem estudo não, hein? Vamos pensar sobre isso. Esses dias eu tive conversando com alguém que acredita que estudo é desnecessário. Não, não é desnecessário. Na verdade, você pode achar 1000 maneiras de estudar. Thomas Edison estudou sozinho, ou seja, leu livros, praticou, foi buscar o conhecimento não na escola convencional, mas ele buscou conhecimento. Então nem vem com essa história de que estudo não vale, porque estudo vale e muito. Ou seja, sem estudo você não vai ter base para caminhar para frente. Então, ele foi autodidata, aprendeu muito e foi aplicando isso nesse formato de invenção. E eu quero falar especificamente da lâmpada, porque ele criou muitas outras coisas, inclusive os sistemas de distribuição de rede elétrica. Ele ajudou no cinema, fotografia, áudio. Ele foi um cara assim que inventou muitas coisas. 1093, né? Patentes registradas durante a vida, não dá pra gente falar isso num pequeno vídeo. Mas eu quero falar especificamente sobre a lâmpada. A lâmpada, assim como Ford não inventou o carro já existia. Ford apenas democratizou o acesso ao carro quando ele fazia aquilo de maneira mais barata, de uma maneira mais... uma produção como a gente conhece hoje, né? Também assim foi Thomas Edison. E não foi à toa que eles se encontraram e logo rolou ali um network poderoso, né? Thomas Edison foi extremamente importante para Ford quando ele disse para ele assim: sua ideia é maravilhosa, segue em frente, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Se vocês se lembrarem, Ford, antes de conseguir montar a sua empresa de carro e fazer o seu processo de produção dar certo, ele falhou 5 vezes. 5 vezes, ficou quebrado financeiramente, e da 6ª vez, que era o fim de tudo, o fim foi melhor do que o começo, né? Thomas Edison, quando decidiu que ele queria criar uma lâmpada que funcionasse comercialmente, pudesse ser vendido, e mais uma vez, ele queria vender o acesso. Ele não queria apenas ter uma lâmpada, ele queria que ela fosse democrática, que todo mundo pudesse acender uma lâmpada na sua casa. Então, nesse processo de criação, ele falhou algumas vezes. Eu vou falar o número para você aqui e você vai ficar espantado. Ele falhou mais de 10.000 vezes. Não estamos enganados. 10.000 vezes. Como ele sabe que ele falhou mais de 10.000 vezes? Porque ele estava fazendo esse processo em laboratório. Ele fazia isso de maneira coordenada, científica. Ele não fazia isso assim, estou em casa, vou tentar acender uma lâmpada. Não. Ele ia trabalhando, o tipo de filamento, como que aquilo ia ser ligado, e, enfim, foi criando de maneira diversa. Quando ele foi perguntado por que ele não desistia, ele dizia assim: eu não falhei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras de não fazer aquilo que eu estou querendo fazer. E aí vem o principal motivo, principal inspiração desse vídeo para você. Às vezes a gente falha uma vez, 2, 3, e a gente fala assim: não quero mais não. Você vai ver que todos os homens que eu vou contar aqui para você foram vítimas de fracasso, de desprezo, de descrédito, e mesmo assim eles não desistiram. Eles seguiram em frente, alguns porque não tinham outro caminho a seguir. E isso é interessante. Às vezes a gente precisa chegar, sei lá, às vezes a gente precisa chegar num buraco onde a gente não veja saída, para a gente começar a escalar a parede, não sei, às vezes precisa. E tem outros que, pelo sonho, por uma visão que algo realmente inovador estava acontecendo, eles não desistiram de maneira nenhuma. Então ele deixou esse legado para nós. 10.000 vezes para tentar fazer algo funcionar, não é brincadeira, né? Você teria coragem de falhar quantas vezes? Eu vou te dar uma inspiração. Falhe
até o dia que você conseguir. Não importa quantas vezes serão. Importa é que se você realmente tem um sonho, um propósito, não deixe de segui-lo. Ah, tá dando errado, não tá acontecendo do jeito que eu queria. Isso se chama processo. Eu tô aprendendo uma coisa aqui agora, é processo. É processo, é processo, é processo. Às vezes a gente quer viver o nosso melhor só lá na frente. Mas imagina viver com essa energia que Thomas Edison vivia. Ele tentava uma vez, falhava. Mas ele não olhava para as falhas como algo ruim. Ele encarava isso como processo. Ele encarava isso como um aprendizado. É resiliência pura, na veia. Ele olhava para aquilo e falava assim, fiz errado. O que eu fiz de errado? Isso, pronto, não faço mais. 10.000 vezes. Para nós hoje, que já conhecemos a lâmpada de diversas evoluções que ela houve, a gente pode olhar para isso e falar assim, como que uma pessoa falha 10.000 vezes para criar algo tão simples? Porque nós é simples, né? Hoje a gente bota o dedo na tomada e ela liga. Às vezes nem precisa botar o dedo na tomada, né? Com sensor de presença a gente chega e a lâmpada liga. Então, para nós parece simples, mas era algo que não existia. Era algo que não havia da época. E ele foi criando, criando, criando. E a primeira lâmpada de Thomas Edison, que ele encontrou o caminho e ele sabia que estava tudo certo. Sabe quanto tempo ela durou acesa? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para ele conseguir dizer que a lâmpada dele estava funcionando. Hoje a gente reclama quando a lâmpada queima com 2 anos de uso, né? Então o que eu quero falar para você aqui, ó. Às vezes a gente vai começar algo e a gente quer que aquele algo seja incrível e maravilhoso logo do começo. Thomas Edison falhou 10.000 vezes depois de 10.000 vezes falhando, ele encontrar o formato perfeito da lâmpada que durava 1 minuto e meio. Para qualquer outra pessoa que não tivesse a resiliência, não tivesse o conhecimento e não tivesse a sabedoria de entender um dia que o processo é mais importante do que a finalização dele, qualquer pessoa que assim fizesse estaria perdida quando fizesse um minuto e meio de lâmpada. Ia falar assim, 1 minuto e meio? Ah, sai fora. Tanto trabalho para ficar 1 minuto e meio? Ele achou o caminho. Ele achou o modelo. Não era perfeito, mas ele tinha encontrado aquilo que ele queria realmente. E depois a evolução vem. Então 2 lições hoje de Thomas Edison pra gente. Primeiro, a persistência com resiliência, né? Você erra, você aprende com o seu erro. Você erra, você aprende com o seu erro. E como que a gente diz que aprendeu com erro? Quando a gente não comete os mesmos erros novamente. Quando a gente olha para aquilo que a gente está fazendo e fala assim, eu errei aqui, não vou errar mais. Porque se a gente continuar errando, aí a gente não aprendeu nada, né? Bom dia. Então a ideia é que você olhe para aquilo que você está fazendo e você encontre os erros. Deixa eu falar, essa é uma parte muito difícil. É muito duro a gente encontrar os próprios defeitos, sabe? Porque quando a gente encontra os nossos próprios defeitos, naturalmente, a gente é obrigado a olhar para a gente mesmo e dizer assim, puxa vida, isso aqui que eu acreditava, que era bom e maravilhoso, que eu era perfeito naquilo que eu fazia, que o mundo estava contra mim, mas eu era perfeito. De repente eu sou obrigado a olhar e falar assim, eu estou falhando por causa disso aqui, é por isso que eu estou falhando. E aí, a gente não consegue sair desse sistema. Ó, Edison, ele encontrou 10.000 falhas. 10.000 falhas. Se ele tivesse só um pouquinho de orgulho, ele tinha desistido de fazer a lâmpada. Mas ele não tinha. Ele tinha humildade de olhar e falar assim, errei de novo. E ainda registrou os erros, né? Que coisa demais, né? De registrar 10.000 erros, olhar para si mesmo e deixar escrito assim, ó, dessa forma não se faz, eu tentei e deu errado, eu tentei e deu errado. E você vai tentar logo de cara e vai desistir?
Não. Outra coisa importante que ele deixou para nós. 1 minuto e meio de lâmpada. Para qualquer pessoa, isso seria uma falha novamente. Mas ele tinha encontrado o processo. Ele tinha encontrado o caminho certo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então você hoje está olhando para você mesmo. E de repente o seu resultado ainda não é aquilo que você espera. Não é aquilo que você acredita que é o seu melhor. Mas você já encontrou um pouquinho do teu resultado? Se você já encontrou um pouquinho, o caminho está certo. Não desista, siga em frente. Vá, faça o seu melhor. Você conseguiu colher um pequeno fruto. O que importa é que a árvore floresceu. O que importa é que aquilo que você está fazendo está dando certo. Já deu um fruto. Agora precisa adubar essa terra. Precisa cuidar melhor. Precisa podar um pouquinho essa árvore. Precisa revitalizar isso que está acontecendo. Então vamos lá, vamos embora. Edson não se importou, depois de 10 mil vezes, de olhar para si mesmo e dizer assim, 1 minuto e meio de lâmpada, que sucesso! Comemora aquilo que for sucesso na tua vida, comemora, não fica reclamando, dizendo que as coisas não estão dando certo, dá valor naquilo que você tem, é isso que importa, dá valor. Quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Edson marcou a história, não apenas como homem que criou a lâmpada, mas como homem que criou a democratização da lâmpada, o acesso. Cuidar de pessoas. Isso é o que guia o propósito de qualquer pessoa que tenha realmente um propósito guiado por Deus. Cuidar de pessoas. E se você tem um propósito, não desista jamais. A inspiração do dia vem através desses 2 ensinamentos. Tente até conseguir. E quando conseguir, valorize o que você conseguiu. Mesmo que seja pequenininho, mesmo que pareça tão irrisório, mas você vai continuar em frente. E aquilo que é pequeno é igual uma semente. Nasce pequenininho, mas depois vira uma dessas grandes árvores que eu fico passando por baixo delas aqui. E quando começar a dar fruto, às vezes é um fruto pequenininho, mirradinho, mas vai chegar a hora que vai dar tanto fruto, que você não vai conseguir segurar, que você vai ser obrigado a distribuir os frutos, vender, distribuir, replantar. Siga em frente, não desista por nada, quando conseguir, valoriza, nem que seja um mínimo resultado. Se fez sentido para você esse vídeo, se eu conseguir inspirar você de alguma forma, dá um like, deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário falando se você está se inspirando nos vídeos. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se inspirar também. Janeiro. Respirou fundo 2 vezes, vai acabar janeiro. Vou falar de muitos homens e de muitas coisas muito interessantes. Compartilhe os vídeos para mais pessoas saberem. Daqui a pouco janeiro acaba. Vem outra coisa, fevereiro é outro tema. Fevereiro é outra história. A gente não vai ficar se inspirando para sempre. A gente vai ter que partir para ação. Para fazer o ano de 2026 ser realmente incrível, vai ter que ter ação. Tá preparado? Vamos junto? E se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Bora fazer esse dia ser incrível? Bora!